Oi, gente, estou passando para deixar um recado de motivação para vocês que estão a pensar o porquê da existência de vocês, o porquê que vocês vieram a esse mundo. Bom, eu li um livro recentemente chamado Comece pelo Porquê, de Simon. E esse livro ele me fez refletir bastante, né? Nós estamos nesse mundo significa ter um propósito para a gente. A gente simplesmente não vai acordar e dormir e fazer nossas coisas só ao acaso. Existe um propósito na nossa vida. E eu pergunto para você, você sabe qual que é seu propósito? O porquê que você levanta todas as manhãs? Será que o trabalho, o emprego que você está, é um emprego que realmente você sonhava? É um emprego que você sonha, almeja? Eu sempre falo o seguinte, para a gente saber se de fato é aquilo que nos motiva, eu sempre dou esse exemplo. E uma segunda-feira, qual que é a sua motivação? Você encara esse desafio como, nossa, segunda-feira, mais uma vez, que alegria, que maravilha, vou ter o meu progresso. Ou você é daquelas pessoas que na segunda-feira vão desanimados, vão desmotivados, vão falando, ai meu Deus, mais um dia, sem saber o porquê do seu propósito. Então, nesse vídeo, eu vim colocar alguns pontos para que a gente pudesse refletir. Tem, um, tem uma parte no livro que eles falam de inspirar. Como que nós podemos inspirar o outro? Como podemos nos inspirar? Bom, a gente é aquilo que a gente quis ser, que nós somos. Mas será que esse ser, essa sua vivência, é o de fato que você gostaria de ser? Uma pergunta difícil, né? A gente tenta pensar, meu Deus, o porquê que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? O meu propósito? Nós temos um consciente, né? O consciente é aquilo que a gente mensura, que a gente tem um domínio. Mas temos uma outra parte que se chama subconsciente. Esse subconsciente, ele nos é passado, nos foi passado. São os nossos medos, as nossas ansiedades, são paradigmas que ficam escondidos e que a gente não percebe. São paradigmas que acontecem e a gente não consegue ter domínio sobre eles. Um exemplo que eu dou é o seguinte: o subconsciente é aquilo que foi nos passado. Eu pego um exemplo, como foi dado, a língua portuguesa. Nossa língua. Quando você nasceu, você sabia essa língua? Provavelmente não. Essa língua, ela nos foi passada pelos nossos pais. Então, o nosso subconsciente, ele foi assimilando aquele procedimento. Por quê? A gente teve uma vivência, um ambiente no qual nos propiciou aprendermos essa língua, português. E o subconsciente hoje para você? Claro, tem gente que, né, aprendeu a falar a língua inglesa. E você que não fala o inglês, se eu perguntasse para você, você gostaria de estudar o inglês? Você falaria o inglês? E a pessoa fala, eu já tentei várias vezes, eu não consegui, eu não consigo. Gente, a gente consegue sim. Da mesma forma que nós aprendemos português, nós somos capazes sim de aprender uma outra língua, um inglês ou qualquer outra língua que a gente quiser. Inclusive pesquisas apontaram que se um indivíduo, uma criança, vamos colocar uma criança de 4 anos, ele convive com pessoas que falam diversas línguas, ele consegue absorver todas essas línguas que ele conviveu. Então a gente tem que trabalhar o nosso subconsciente
que nós conseguimos fazer tudo que a gente quiser. Nosso subconsciente, ele precisa ser trabalhado para a gente torná-lo consciente. Então, quando eu falo de comece pelo porquê e saber o propósito, eu pergunto para você, por que você acorda todos os dias? Qual é o seu propósito? Olha, o meu propósito de vida é montar um negócio, é ser um empreendedor de grandes ideias, eu preciso vender ideias. Ah, eu quero trabalhar para uma grande multinacional. Pode ser um propósito. Mas você tem feito um papel? Você tem buscado soluções para que você atinja esses objetivos? Ou você é só mais um que olha a ascensão de outras pessoas e simplesmente fala que a outra pessoa teve sorte? A gente precisa olhar para dentro de nós. Nós precisamos nos olhar e saber primeiramente o que é que nos faz levantar todos os dias. A gente precisa se inspirar em pessoas para entender e buscar o nosso próprio eu. São duas formas de influenciar, a gente sabe: inspiração e manipulação. A manipulação, gente, ela é barata e replicável. A inspiração não. A inspiração ela surge de dentro para fora, de dentro para fora. Então eu preciso me conhecer. E aí vocês me perguntam, mas como que eu vou me conhecer? Grande parte dos brasileiros, eles têm essa dificuldade, nós temos essa dificuldade. Mas nós temos que parar para refletir. Nós temos 4 quadrantes. É o físico. Sempre falo, quando eu falo em 4 quadrantes, gente, eu separo o cérebro, no caso, em 4 quadrantes. Nós temos o lado físico, o mental, o espiritual e o emocional. E se um desses lados não flui bem, possivelmente outras áreas também não irão. Então a gente precisa conhecer todos esses 4 quadrantes do eu para a gente ter uma progressão. Para que nós possamos nos tornar pessoas ricas. Quando eu falo ricas, são pessoas que atraem coisas boas, não necessariamente o dinheiro em si. Porque a riqueza, ela vai muito mais além do que o dinheiro. O dinheiro, sim, é a consequência. Bom, gente, eu gostaria sim de indicar para vocês esse livro, Comece pelo Porquê. Eu tive essa vontade de passar um pouquinho do que eu entendi desse livro para vocês. E fica aí a minha dica. Vamos refletir o porquê, qual que é o seu propósito de vida.